Hoje falaremos de um tema que nem sempre é muito bem compreendido por quem não atua diretamente nele, mas que é de suma importância. Iluminação. O que temos de novo? Afinal, sem uma boa iluminação do set, não teremos como resultado um produto de qualidade. Bem-vindos ao Set Experience Academy. Como funciona isso quando eu falo que tem as suas limitações? Talvez esse aí seja o único slide com um pouquinho mais de texto, mas o que a gente tem, o padrão de funcionamento desses equipamentos, padrão DMX 512, por exemplo, esse já é o básico, né? Todos eles praticamente funcionam com DMX 512. Só que o protocolo DMX 512 ele é de 1985. É utilizado, vai ficar durante um bom tempo, mas tem outros protocolos, tem outras formas de trabalhar com tablets, com consoles, para esses aparelhos funcionarem e obter todos os recursos que eles têm. Inclusive, movie lights já existem de LED, né? Então, o universo DMX 512 significa que um universo tem 512 parâmetros. Eu vou dizer o seguinte, quanto mais recursos tem um aparelho, mais parâmetros ele precisa para funcionar, senão ele não opera. Um aparelho simples de RGB, em LED, ele precisa de ele ocupa um parâmetro para o R, para o G, para o B, para a intensidade, para estrobo, muitas vezes para a temperatura de cor. Então, são 6 canais para um cara simples funcionar. Nós temos aí luminárias de LED, uma ribalta LED pixel a pixel, por exemplo, que eu consigo fazer o RGB, UV, cian, magenta, âmbar, em cada pixel de uma ribalta de LED, aquelas wash geralmente utilizadas para fazer cenários, fundos e tal. Uma luminária daquela pode ocupar, se eu quiser fazer pixel a pixel, cada lâmpada funcionar com todos esses parâmetros, ela ocupa 108 canais. Então, você fala assim, poxa, um universo de 512, o DMX tem um universo de 512, é bastante, né? Olha, se eu tiver 5 ribaltas dessas, eu já não consigo fazer todas elas funcionarem com todos os seus LEDs independentes. Então, precisa adequar, né? Naquela iluminação mais portátil, aquilo funciona muito bem, não é nem a cabo, não é nem o 512, é o wireless, é de uma outra forma. Mas, para saber, essa informação 512 ela vai via serial, com cabo XLR de 120 ohms, não aceita IP, eu posso chegar até 256 universos de 512 parâmetros, né? Mas eu vou precisar de cabos de qualidade, de splitter de qualidade para dividir esse sinal. Aí nós temos outras formas para funcionar esses aparelhos, né? Então, em TCP/IP, através de rede de dados. Então, posso trabalhar em rede, ao invés de trabalhar, eu diminuo o número de cabos. Eu só preciso que a energia chegue nesses refletores lá no grid. O resto é tudo via rede, né? Muito mais fácil, com um número muito maior de possibilidades de universo e de canais. Pode ser por ArtNet. O ArtNet é uma fonte aberta, né? Então, fontes abertas e fechadas, o DMX é uma fonte aberta, então você pode usar sem pagar por isso, e é por isso que se chama uma fonte aberta. E, por exemplo, tem o SACN, esses refletores novos estão vindo muito com a possibilidade de ArtNet, de SACN, que é um normatizado pelo ISTA, né? É um outro tipo de protocolo industrial que ele é fechado e aberto. Então, pode ser que esteja lançado de maneira aberta porque dá muito mais recursos, e depois, a partir de um tempo, comecem a cobrar licença pelo uso desse protocolo, né? A maioria dos equipamentos respondem a mais de um sistema, beleza? Então, eu posso ter isso numa console, mas fala assim, mas se eu tiver vários equipamentos diferentes funcionando num set, eu posso ter no mesmo set de gravação, aquela tubular, né, uma tubular LED, ao mesmo tempo que eu tenho um refletor RGBW, ao mesmo tempo que eu tenho um X8, mas de fabricantes diferentes e que funcionam através de protocolos diferentes. Então, como eu faço para operar isso se eu não quero comprar uma mesa de R$700 mil lá para colocar isso para funcionar? Olha, tem muitos sistemas aí no mercado,
Você pode desde ter um tablet dedicado, então, olha, tudo que for tubular LED a gente controla nesse tablet aqui e não vai ter problemas, porque aí o diretor de fotografia fala com o gaffer e aí, olha, quero só mexer nas tubulares, ali eu quero mudar de cor isso, eu quero alterar a temperatura de cor naquilo. É uma opção, né, através de tablets diferentes, né? Mas existe já também esses carinhas aqui, por exemplo, que cada aparelhinho desse, cada remotezinho desse comporta 512 canais, 512 parâmetros ou canais. Então, ele vira um satélite. Eu posso, através de um deles, transformar em mestre e ele comandar até 12 diferentes e eu denominar que, através de um IP, um deles comanda as tubulares, o outro comanda os fresnéis, o outro comanda as ribaltas, e aí centralizar em um comando que eu posso dividir nesses daqui, e tudo isso sem fio, colocado em algum lugar do set. Então, existe isso, né? Essa chance de ter agilidade no set, de ter satélites ou ter comandos diferentes no set. A outra questão que surge, né, que sempre é uma constante nos LEDs, desde da resistência da chegada dos LEDs, e assim, a cada lançamento os fabricantes são muito cobrados, é quanto à reprodução de cor. Acho que o Zé vai falar também disso, né? O que nós tínhamos como medição, né, o que nós tínhamos e temos como medição, é o IRC, é o índice de reprodução de cor. Então, a capacidade de cada fonte de luz tem de, quando colocada em algum objeto, enfim, a capacidade que essa fonte de luz tem em fazer com que esse objeto reproduza a cor com fidelidade. E aí, se tomarmos uma medida de 0 a 100, onde 100 é a luz do Sol, né, a maior fidelidade em reprodução de uma cor sob a luz do Sol, de 0 a 100, nós tínhamos ali, então, as medições, né? Isso vem da década de 60, da Comissão Internacional da CIE. Nós tínhamos como mensurar isso para tungstênio, para as fluorescentes, para as PL, para as quinoflu, enfim. A tungstênio tinha um IRC de 0 a 100 que vai a 98, a 99, então a possibilidade de reprodução de cor, o que a gente tem de bonito na imagem, de vivo na imagem, tem muito a ver com isso. A tungstênio, então, era praticamente imbatível, e ainda alguns não abrem mão de uso da tungstênio no seu set. Eu também considero uma luz muito bonita, a luz resultante de uma fonte luminosa de tungstênio, mas, de uma certa forma, isso era feito numa escala que foi modificando. Eram 9, 14 cores, depois tem o TM30, que é um outro padrão de cor, foi para 90 e poucas cores para comparação, mas tudo isso não levava em conta, talvez o TM sim, TM30 sim, 3030, mas não levava em consideração qual era, baseado em quê? O que é que está captando essa imagem? Era baseado no olho humano. E aí, logicamente, o mercado todo de fabricação de LEDs, né, levanta essa questão, e aí tem uma outra maneira de mensurar e de fazer essa qualificação em reprodução de cores através do TRCI, que a medição, é um software que tem a finalidade ali de qual é a reprodução de cor, levando em conta o sensor que vai receber essa informação luminosa.